Olá, hoje nós vamos discutir a questão relacionada à diversidade nas organizações, a importância de termos diversidade da força de trabalho nas organizações. Os objetivos nossos da aula serão identificar as duas principais formas de diversidade no ambiente de trabalho, as principais características biográficas e descrever como são relevantes para o comportamento dentro das organizações. Definir a habilidade intelectual e a habilidade física, né, e mostrar como elas influenciam então no desempenho no trabalho e descrever como que as organizações podem administrar com eficácia a diversidade dentro dos seus programas de diversidade da força de trabalho. Então, como as características individuais, né, a gente entende idade, gênero, raça, etnia e habilidades. E elas influenciam o desempenho do funcionário. As pesquisas, na verdade, elas não são conclusivas em relação a dizer se uma pessoa mais idosa é menos produtiva do que uma pessoa mais jovem. Na verdade, tem prós e contras, né? Em todos os nossos itens aqui, em todos os nossos fatores que são características individuais, elas têm características positivas e negativas. Então, você tem que, lógico, adequar os conceitos que nós veremos em comportamento organizacional dentro do seu contexto de trabalho, do seu contexto histórico, enfim, das condições de trabalho. Então, uma pessoa mais velha, né, você pode falar, mas essa pessoa mais velha, ela tem queda de produtividade. Mas, por outro lado, ela pode ter maior experiência em relação à pessoa que está acabando de entrar dentro da organização. Então, esses fatores você tem que ponderar. Tem empresas, por exemplo, que querem ter jovens trabalhando nos seus períodos, nos seus turnos dentro do ambiente de trabalho, para mostrar que é um ambiente dinâmico, né, inovador. Você vê pessoas, por exemplo, na área de vendas, né, com esse perfil. Só que, às vezes, essa empresa trabalha final de semana, tem turnos diferentes, e o jovem não está disposto, né, não está com essa disponibilidade para trabalhar final de semana. Por quê? Porque nós vimos em aulas anteriores a importância do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E nós vemos que as gerações, elas estão se preocupando, as novas gerações estão se preocupando bastante com esse equilíbrio da qualidade de vida. Ou seja, ter mais qualidade na sua vida pessoal, né? Ou seja, não viver a vida para o trabalho. Então, na verdade, uma empresa que vê que está tendo alta rotatividade, porque está tendo uma preferência, gostaria de contratar mais jovens em detrimento dos mais velhos, está vendo que não está conseguindo este público para se manter dentro dos seus turnos de trabalho, finais de semana, é importante que essa empresa reavalie as suas formas de recrutamento e seleção. Às vezes é bom você ter pessoas mais velhas, né? São pessoas que já estão mais estáveis, não tem tanta necessidade de ir por uma festa no final de semana, né? Já tem mais possibilidade de fazer horários diferentes, horários do noturno, enfim, e que vão poder fazer com que você não tenha tanta rotatividade e absenteísmo nos seus turnos de trabalho. O jovem vem com toda a energia, com toda a base conceitual, bastante fresca na cabeça, enfim, muita vontade de trabalhar, mas você também tem que ponderar que você deve mesclar pessoas mais velhas, mais experientes, com pessoas mais novas, exatamente para que haja um compartilhamento dessas experiências. O gênero. As pesquisas nos mostram que não há nada conclusivo em relação de o homem trabalha melhor do que as mulheres, ou vice-versa, né? As mulheres têm características de serem mais conciliadoras, de quando trabalham em equipe, têm uma relação mais de conciliação, em detrimento do conflito, né, do embate. Agora, os homens têm algumas habilidades, especialmente relacionadas à parte física, né, que tem mais força física, força explosiva, que a gente vai mostrar mais adiante. Então, tem que haver um equilíbrio também entre a composição de homens e mulheres dentro de equipes. Claro, nós temos segmentos onde predomina a presença de mulheres, né? Na área de educação, por exemplo, a educação básica, a gente vê um número bastante expressivo de professoras mulheres, né? Nós temos homens também, mas nós temos muitas mulheres. E na área de gestão, dentro da área de educação, por exemplo, a gente também vê uma predominância de mulheres. Tem, claro, posições de liderança,
né, ocupadas por homens, mas muitas mulheres também em posição de liderança na área educacional. Algumas multinacionais a gente não vê esse equilíbrio, né, não vê a predominância ou um número expressivo de mulheres trabalhando nas áreas de gerência, mas hoje em dia, com as ações contra a diversidade, enfim, contra a discriminação, nós vemos que as empresas se preocupam cada vez mais de ter este equilíbrio entre ocupações, né, de primeiro escalão, o equilíbrio entre homens e mulheres. A raça está relacionada a fatores de herança, vamos dizer assim, nós temos os brancos, os negros, os índios, os amarelos e os pardos. Então, isso está relacionado à raça, né, o que nos caracteriza, é facilmente visível. A etnia tem fatores culturais que se sobrepõem às questões de raça, como nós elencamos para vocês. E as habilidades se referem a habilidades físicas e habilidades intelectuais, que nós vamos discutir um pouquinho mais na sequência. Então, os administradores, eles devem reconhecer as diferenças, né? Não é que todos são iguais, passar uma régua e achar que todo mundo é igual. Existem essas diferenças, e essas diferenças devem trabalhar a seu favor, a favor do melhor desempenho e da eficácia organizacional. E como que eu tenho que melhorar esse diagnóstico dessas diferenças? Mesclando, né, essas habilidades, mas especialmente tomando atenção para com os processos de seleção de pessoal, de retenção de funcionários, né, para que ele tenha maior produtividade e que você, como gestor dessa empresa, não cometa discriminações, que isso é ilegal. Bom, em relação aos níveis de diversidade, nós temos o nível mais superficial e o nível mais profundo. O nível superficial está mais relacionado às características identificáveis, né, como nós comentamos, da idade, né, uma pessoa mais jovem, mais velha, do gênero, homens e mulheres, etnia, religião, a sua preferência religiosa e fatores relacionados à deficiência ou necessidades especiais. Elas não refletem como as pessoas sentem, como as pessoas pensam, mas como elas são visíveis, elas podem, de alguma forma, provocar algum tipo de estereótipo, né? E a diversidade em nível mais profundo, essa sim está relacionada aos valores, à questão das características de personalidade e as preferências em relação ao trabalho. Essas diferenças que estão mais alocadas nesses valores, na nossa personalidade, elas não são facilmente identificáveis. Num primeiro contato, a gente não consegue identificar isso nas pessoas. Mas na medida em que a gente vai se conhecendo, né, na medida em que a gente vai trabalhando junto, a gente começa a entender quais são a importância de determinados valores para as pessoas. Apesar de estar no mesmo segmento, nós temos bagagens culturais, bagagens de valores familiares, né, que nos tornam único e nos tornam diferentes, assim como a questão da personalidade. Bom, então, reconhecer as formas de discriminação é muito importante. E como que você, gestor, deve evitar esse tipo de prática dentro da organização? Porque daí você está transgredindo, né, leis, você está provocando um ambiente tenso e agressivo no ambiente de trabalho. Então, a nossa pergunta é, a gente deve reconhecer uma diferença ou deixar que o nosso comportamento seja influenciado por estereótipos sobre grupos de pessoas? Claro que a gente deve reconhecer as diferenças, tratá-las de modo mais adequado, sempre pensando em melhorar o ambiente de trabalho e, consequentemente, a produtividade, a eficácia da organização. Então, evitar políticas ou práticas discriminatórias, ou seja, são atitudes, né, tomadas pelos gerentes, por representantes da nossa empresa, que negam oportunidades iguais de desempenho ou então oferecem recompensas desiguais. Aí está relacionado, por exemplo, a questão da diferença salarial entre homens e mulheres. Será que hoje em dia a gente vê que tem um movimento muito grande em relação ao equilíbrio, né, de remuneração, especialmente em primeiro escalão, de mulheres e homens? Então é importante, ou de pessoas mais velhas, né, é importante que você não rebaixe esse salário, ou então não tratem essas pessoas que têm mais experiência, que já têm um tempo de casa, só porque elas automaticamente vão ter um salário um pouco mais diferenciado, melhor.
e isso pode ser visto para a sua empresa como um custo, né? Só um custo. Então, saber entender o equilíbrio do que esse indivíduo mais velho, que ganha um salário melhor, pode estar agregando dentro da tua empresa. O assédio sexual é um outro tema que está sendo muito discutido em comportamento organizacional dentro das empresas, porque elas se referem a condutas físicas mesmo, né? Ou verbais, ou algum tipo de elogio que extrapola o nível do elogio e que que tem uma natureza sexual e que cria um ambiente agressivo, hostil para as pessoas. As pessoas se sentem constrangidas com determinados tipos de condutas. Na cultura brasileira, isso é muito... A gente precisa tomar um certo cuidado, porque, por exemplo, tem algumas práticas, né, que ocorrem dentro das empresas brasileiras, que elas, a princípio, não seriam vistas aqui no nosso contexto como um assédio sexual, tipo, fazer algum tipo de elogio, né, enfim. Às vezes, culturalmente, a gente entende isso de uma forma mais amena. Alguns países, o mesmo tipo de atitude pode constranger uma pessoa, né, e ela enfim, se declarar, né, assediada sexualmente. O assédio sexual também, ele é difícil, né, não é muito fácil de você comprovar. É importante que a gente tenha um histórico, né, dessas investidas e dessa situação constrangedora, para que você possa denunciar se for o caso de se sentir extremamente prejudicado. Isso ocorre tanto em relação ao sexo feminino quanto em relação ao sexo masculino. A intimidação e a gozação e insultos estão muito relacionadas com a questão da presença das minorias dentro do ambiente de trabalho. Então, se temos negros, né, então tem raças, né, que é facilmente identificável. Então, os negros têm o estigma da cor da pele, os asiáticos têm o estigma dos olhinhos puxados. Então, a gente sabe que é asiático, não sabe exatamente de que país é, mas são estigmas. Nós denominamos traços que caracterizam determinadas raças. Então, em relação ao negro, ou mesmo em relação aos asiáticos, se existe muita chacota, muita intimidação, ou tipo de gozação que leva, né, as pessoas a se sentirem, de alguma forma, prejudicadas, isso não é bom. Então, hoje em dia, existem muitas pesquisas em relação aos negros, mas muito pouca pesquisa em relação aos asiáticos, a presença de asiáticos e as populações indígenas, por exemplo. Existem campanhas, né, com essa conscientização em relação ao ato pouco civilizado, né, em relação à população negra, mas a população asiática, os indígenas, enfim, os pardos, eles de alguma forma, quando sofrem esse tipo de constrangimento, né, nem sempre as pessoas entendem que estão constrangendo, deixando a pessoa em situação desconfortável. Então, piadinhas, né, sobre estereótipos que vão longe demais, em relação à religião, por exemplo, também, né, os muçulmanos. Hoje em dia existe um apelo muito grande, né, em associar a questão dos muçulmanos com o terrorismo. Isso é totalmente inadequado. Então, eu acho que é importante que a gente entenda que a escolha da sua religião, a escolha, né, uma preferência sexual que seja, ela não tem nada a ver com o seu desempenho na organização. Então, é importante que você, como gestor, entenda isso, que você entenda onde está o filtro, né, de percepção que impede você ver a pessoa como ela realmente é, que impede objetivamente de você ver o desempenho dela em detrimento de raça, em detrimento de uma preferência sexual ou mesmo de religião. A exclusão está relacionada com exclusão que, na maioria das vezes, ela pode ocorrer de forma não intencional. Mas existem casos já, né, relatados em grandes indústrias que
houve exclusão de determinadas pessoas no ambiente de trabalho, assim, não chama para reunião, deixa excluído de eventos da própria empresa, da própria equipe, deixa excluído de orientação formal, porque de alguma forma está excluindo ela de participar do processo decisório da empresa. Então, existem já casos, né, relatados na literatura, onde gerentes mais velhos, né, por uma mudança na política dentro da empresa, por exemplo, né, uma coisa muito comum hoje é termos um número bastante grande de expatriados, ou então somos uma subsidiária de uma multinacional e hoje em dia você precisa falar inglês no ambiente de trabalho. Os gerentes mais velhos, né, que entraram dentro da organização e não foi requerido a eles essa habilidade num segundo idioma, como o inglês, eles resistem, obviamente, né? Não é, depois dos 40 anos, você precisa muita vontade realmente para poder começar um novo idioma. Então, existem casos, né? Tem um caso clássico relatando essa experiência. O gerente, muito bom gerente na área técnica, e não está acompanhando muito bem essa questão da habilidade no idioma, né? Para se comunicar em reuniões mais formais com a matriz. Então, nesse caso, ao invés da empresa se adaptar, né, diante do reconhecimento do trabalho desse funcionário ao longo dos anos, ele simplesmente resolve excluir esse gerente e inserir outras pessoas que estejam mais alinhadas com essa nova competência necessária para essas discussões de trabalho. Isso não é bom para a empresa, porque o funcionário se sente excluído e ele pode, vamos dizer assim, cadastrar, né, fazer um registro de todas essas exclusões e a empresa, enfim, pode se prejudicar no final diante de uma eventual demissão dessa pessoa. Enfim, é importante que a empresa esteja atenta a esse tipo de retaliação depois. E a questão da incivilidade é o tratamento desrespeitoso, né, os comportamentos agressivos em relação aos colegas de trabalho, em reuniões, a interrupção da fala de uma outra pessoa, simplesmente ignorar o que a outra pessoa fala. Isso também pode ser caracterizado de uma forma de discriminação. Você, como gestor, é importante que você entenda essas formas de discriminação e que você esteja atento para diagnosticar quando elas estão ocorrendo. Exige que você tenha uma postura, uma tomada de decisão em relação à diminuição desses tipos de eventos no ambiente de trabalho. Bom, então agora vamos entrar na parte das características biográficas. Então, como nós comentamos lá no começo, né, elas estão localizadas como características da diversidade num nível mais superficial, porque são facilmente obtidas nos registros pessoais dos funcionários, visivelmente é mais fácil de identificar. Então, gênero, idade, raça, né, orientação sexual, religião, enfim, necessidades especiais são facilmente observadas. Então, nós já vimos que idade, gênero, raça, portadores de necessidades especiais, elas são extremamente fáceis, né, de se identificar, então é uma diversidade que a gente deve respeitar e deve ter um equilíbrio dentro do ambiente de trabalho. E outras características biográficas, que é a sua preferência por maior estabilidade no emprego ou menor estabilidade no emprego, a sua opção por religião ou a não opção por religião nenhuma, né, e a sua orientação sexual. Então, esses são os pontos importantes para que você tenha políticas dentro da área de recursos humanos que contemplem, né, essas diferenças. Não é fazer de conta que não viu as diferenças. Então, tem empresas que adotam essa postura. Não vi, não estou sabendo. Isso é uma postura totalmente equivocada, porque você vai provocar situações de discriminação. Então, é importante que você tenha uma área de recursos humanos, área de desenvolvimento, né, que dê tratamento adequado para contemplar essas diferenças. Então, outros tipos de habilidades, como nós comentamos que iríamos discutir, são as habilidades físicas e as habilidades intelectuais. As habilidades intelectuais estão relacionadas com a nossa capacidade de desempenhar as atividades mentais, né? Isso está muito relacionado com a função do gestor.
É claro que tem algumas habilidades físicas também necessárias, né, como coordenação motora, mas as atividades mentais são extremamente exigidas do gestor. Então, a nossa capacidade de refletir sobre os eventos, né, de fazer uma análise, de raciocinar e resolver problemas. Então, uma questão fundamental para o gestor é a capacidade de analisar o contexto, né, ver suas relações de uma forma sistêmica, raciocinar sobre o que está provocando aquele tipo de problema e não só diagnosticar o problema e parar aí, mas o que você vai fazer para resolver esse problema. Então, exige, né, uma rapidez perceptual, existe raciocínio indutivo, né, muitas vezes aptidão numérica também. Então, nós temos aqui a aptidão numérica, habilidade para fazer cálculos aritméticos, rápidos, precisos. Então, o contador é uma profissão que exige isso, sim, os engenheiros, enfim, a área mais das ciências exatas. Você, como gestor, obviamente, também precisa saber, né, ter essas habilidades de aptidão numérica para poder fazer uma planilha de custos, né, para você poder fazer o orçamento, fazer e distribuir as atividades dentro do orçamento que você tem para gastar. Compreensão verbal, que é a capacidade de entender, né, e a relação entre a habilidade das palavras, né, como as pessoas então estão se expressando. A importância de você ouvir e compreender aquilo que está sendo, a mensagem que está sendo passada para você. Rapidez perceptual para entender e identificar semelhanças e diferenças, né, de uma forma bastante rápida e precisa, de uma forma visual. O raciocínio indutivo, então, que é especialmente importante, o indutivo e o dedutivo, para os gestores, porque você precisa identificar essa sequência lógica, né, de um problema. Quando você vê um fluxo de processo, você tem que entender onde estão os gargalos para poder ter uma ação, né, para resolver aqueles problemas. Então, o raciocínio dedutivo, então, usar a lógica para avaliar essas implicações, né, em relação à tomada de decisão. A visualização espacial, isso é muito comum em profissões como arquitetura, né, que é a habilidade de imaginar o espaço, né, ou os objetos, como que os objetos ficariam numa outra dimensão, enfim, ou dentro de uma posição no espaço. E a memória, que é a nossa capacidade de reter e evocar experiências passadas. As habilidades físicas, elas estão mais relacionadas com resistência, destreza e força. Estão relacionados com profissões, né, ou com cargos onde exige força física, né, força explosiva, resistência, mas de alguma forma todos nós que temos que usar habilidades intelectuais também temos que ter habilidade física para poder ter resistência, para poder dar uma aula extensa, para poder dar uma palestra de várias horas, ou mesmo para ter a coordenação motora, de falar, andar, se mexer, enfim, precisa ter também essa combinação. Então, os fatores de força: força dinâmica, força de tronco, estática e explosiva. Aqui, a força explosiva está muito relacionada aos corredores não os maratonistas, os corredores de 100 metros. Né? São corredores que têm que ter uma força explosiva bastante forte. Os fatores de flexibilidade: a distensão, né, e flexibilidade dinâmica. E coordenação motora, equilíbrio e resistência física, né? Aqui, no caso, seriam os corredores maratonistas, onde você precisa aplicar uma força, né? Seu organismo precisa estar treinado para manter naquele mesmo ritmo durante um tempo bastante grande. Então, para nós, gestores, a importância de fazer uma implementação de estratégias para a gestão da diversidade, ela está muito relacionada com a área de gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas. Ou seja, você tem que criar sistemicamente as políticas de recursos humanos, de gestão de pessoas, para poder atrair melhor as pessoas, né, desse grupo de diversidade da força de trabalho, mulheres, homens, negros, pardos, né, asiáticos, pessoas com necessidades especiais. Você tem que selecionar essas pessoas de acordo com as habilidades que você precisa para o cargo e com as habilidades que as pessoas estão demonstrando ter.
E aí, todo esse processo de seleção a gente vai estudar melhor em recursos humanos, né, nas disciplinas onde a gente vai poder entender melhor as políticas de gestão de pessoas. Como é que você retém essas pessoas, né, dentro da organização? Perder pessoas é sempre mais caro, né? É sempre interessante que a gente retenha as pessoas, os recursos que nós temos dentro da empresa. E quais são as práticas que a gente tem para isso? São as políticas de desenvolvimento e carreira que nós podemos oferecer. Então, dentro de RH, que está relacionado com comportamento organizacional, nós temos que pensar, então, harmonicamente, como que nós desenvolvemos as pessoas dentro dos nossos programas. Então, a diversidade, ela ajuda ou atrapalha no desempenho de um grupo? As experiências nos contam que a composição de um grupo, né, quanto mais diversificado você precisa, né, tirar o melhor daquela diversidade. Porque pessoas que têm background, né, que têm bagagens, que podem contribuir para o grupo pensar de uma forma diferente, pensar de uma forma específica para as necessidades de determinados grupos, essas diferenças são importantes para que a empresa tenha um desempenho superior. E os programas de diversidade, então, mais eficazes, são aqueles que não são super específicos para determinadas minorias, mas sim que sejam abrangentes, de tal forma que isso possa ser uma política dentro da empresa. Ou seja, precisa ter uma estrutura legal. Você precisa ensinar para todos os gestores, né, que existe uma estrutura legal e que a empresa precisa oferecer oportunidades iguais de emprego e que encoraje o tratamento justo entre todas as pessoas. Ensinar aos gestores, né, como é que essa força diversificada pode alavancar, pode servir melhor ao mercado de clientes com essa mesma característica. E, como eu comentei anteriormente, criar as práticas de desenvolvimento pessoal, de treinamento e desenvolvimento, de programas de aperfeiçoamento, de carreira, que despertem esses talentos e habilidades de todos esses tipos de trabalhadores. Então, para finalizar, as implicações, né, nós vimos nesse tema que as principais características, né, que interferem no desempenho das pessoas são as habilidades, né, tanto físicas, mas especialmente as intelectuais, e a gestão da diversidade, a necessidade de termos políticas de gestão da diversidade. As habilidades, então, influenciam diretamente o nível de desempenho do funcionário. Você tem que ter um processo eficaz de seleção para saber que tipo de habilidade é requerida para o melhor desempenho. Os candidatos devem ser testados, entrevistados e avaliados em relação ao grau de habilidades que são requeridas para o cargo. E as promoções ou transferências também serem efetuadas alinhadas com as habilidades requeridas e, eventualmente, modificação de alguma tarefa para se adaptar para que a tarefa seja melhor executada por pessoas que têm habilidades para aquelas funções. E a gestão da diversidade, mais uma vez, é a adequação das políticas de recursos humanos, né? Então, todas as políticas de recrutamento, seleção, a contratação, a manutenção e o desenvolvimento dos funcionários são essenciais para que você possa tirar o melhor dessa diversidade para a eficácia da organização. Obrigada.